Contratação de Gustavo Cuéllar segue na pauta do Vasco. Juan Sforza já é do gigante segundo imprensa argentina. Josh Wander envia carta aos vascaínos. Luciano Rodrigues confirmou interesse do Vasco. Saudações vascaínas! Sejam muito bem-vindos ao canal dedicado ao Gigante da Colina. Segundo a Rádio Itatiaia, o Vasco chegou a um acordo com o volante colombiano Gustavo Cuéllar, ex-Flamengo e atualmente no Al-Shabaab. O jogador, mesmo sendo titular na Arábia Saudita, está entusiasmado com a possibilidade de voltar a trabalhar com o técnico Ramon Dias, aceitando uma readequação salarial para fechar com o Vasco até o final de 2026, com possibilidade de renovação por metas. Apesar da sintonia entre o jogador e o clube, o diretor de futebol, Alexandre Matos, está empenhado em convencer a 777 Partners, detentora de 70% da SAF Cruz-Maltina, a investir no volante. A empresa norte-americana, geralmente, não costuma investir em jogadores com a idade de Cuéllar, mas Matos acredita que o pedido do técnico Ramon Dias pode influenciar na decisão. A proposta do Vasco para adquirir Cuéllar gira em torno de 1.300.000 euros, aproximadamente 7 milhões de reais, valores semelhantes aos desembolsados pelo Al-Shabaab por sua contratação. Caso a negociação seja confirmada, Cuéllar ocupará a posição de Zé Gabriel, tornando-se o titular, enquanto Zé Gabriel será uma valiosa opção no banco, mesmo com seu contrato renovado. O Vasco e o Newell's Old Boys chegaram a um acordo por Juan Sforza, conforme confirmado pelo clube brasileiro. Agora, aguardamos a publicação oficial do Newell's sobre a transferência final. Juan Sforza é o mais novo reforço do Vasco, com o Newell's vendendo seus direitos e mantendo uma porcentagem em futuras transferências. O jogador assinará um contrato de longo prazo. Os detalhes financeiros da venda de Sforza para o Vasco incluem um valor base de 5 milhões de dólares, mais 1 milhão de dólares em bônus, e uma participação de 20% em uma valorização futura. Com a incorporação de Juan Sforza, o Vasco se torna o segundo time brasileiro que mais investiu em reforços nesta janela, totalizando mais de 80 milhões de reais nesta temporada. Luciano Rodrigues confirmou o interesse do Vasco e revelou que seu representante está encarregado das negociações. O jogador enfatizou que seu foco está totalmente no desempenho em campo, enquanto seu empresário trabalha para viabilizar a possível transferência. Alexandre Matos está envolvido nas negociações com o Liverpool do Uruguai há mais de uma semana. O clube uruguaio estabeleceu o valor de 12 milhões de dólares, 58 milhões de reais, para a venda de Luciano Rodrigues. Vasco e Bragantino concluíram oficialmente o novo empréstimo de Praxedes por mais um ano. O acordo, que já estava alinhado desde dezembro, passou por ajustes de cláusulas antes da oficialização. O volante viajou com a delegação vascaína para a pré-temporada no Uruguai enquanto as questões burocráticas eram resolvidas. A opção de compra ao final do empréstimo foi ajustada para 3 milhões de euros, e o Vasco pagará cerca de 1 milhão de reais ao Bragantino. A decisão firme de Praxedes em permanecer no Vasco foi crucial para o desfecho positivo do negócio. Em carta aos vascaínos, Josh Wander confirma a efetivação de Lúcio Barbosa como CEO do Vasco. Expressa gratidão pelo desempenho da equipe na última temporada e destaca esforços para fortalecer o elenco visando competições como Carioca, Brasileirão e Copa do Brasil em 2024. Destaca os avanços financeiros, incluindo aumento de receitas, redução de dívidas e valorização de jogadores. Manifesta confiança na liderança de Lúcio Barbosa. Reforça o compromisso duradouro com o Vasco e enfatiza o foco contínuo na melhoria do desempenho do clube, tanto dentro quanto fora de campo. O Vasco conquistou uma vitória por 4-0 sobre o Porto Real em jogo-treino realizado no CT Moacir Barbosa. Com o elenco que iniciará o Carioca, jogadores como Capasso e Orelhano se destacaram, sendo este último uma presença impressionante em campo. Os gols foram marcados por Patrick de Luca, Barros, Bruno Lopes e Luca Orelhano. Este último estará disponível para os primeiros jogos do Vasco no Cariocão, embora enquanto aguarda ser negociado, já agiliza a devolução da residência onde mora no Rio de Janeiro. William Batista assume o comando do Vasco nos 2 primeiros jogos do Campeonato Carioca, recebendo a confiança direta de Ramon Dias e Emiliano Dias, que manterão contato próximo com o treinador.
O SBT transmitirá os jogos do Vasco no Campeonato Carioca em que o clube for mandante, ampliando a cobertura para os torcedores. Além disso, o clube fechou acordos para transmissões com Cazé TV, Sport TV e Premier. A partida entre Vasco e Audax, válida pela 7ª rodada do Campeonato Carioca, está confirmada para ocorrer em Manaus no dia 8 de fevereiro. Os detalhes, incluindo a venda de ingressos, devem ser oficializados na próxima semana.